Primeiro, só uma observação quanto ao tema. O tema é bastante abrangente. Se a gente for pensar em todas as relações contratuais possíveis nos bastidores da moda, ficaríamos aqui 3 noites discutindo inumeráveis possibilidades. Então, a palestra, eu tentei fazer um recorte dentro do tema, seguindo uma linha lógica. Então, por favor, não esperem que eu fale de todos os contratos, porque eu não vou conseguir fazer. Então, vocês vão entender um pouco a linha que eu vou seguir, e aí, se vocês tiverem dúvidas no final, a gente conversa. Bom, primeiro ponto de partida aqui é a gente observar o produto, né? O que o consumidor vê? O consumidor vê o produto normalmente estampado numa propaganda, ou numa revista, ou numa propaganda da TV, mas ele vê o produto ali já trabalhado através da publicidade. Mas ele não tem ideia das possibilidades contratuais que foram traçadas para que aquele produto fosse possível, para que aquele produto chegasse até ele e chegasse aos olhos dele. Observando isso, a gente vê só o produto, mas o que a gente tem que pensar? Quais foram as relações, como eu disse, contratuais estabelecidas para que a moda chegasse ao consumidor? Primeiro, a gente passou por um processo de criação, depois passou por um processo de fabricação, depois de distribuição e venda desse produto e a publicidade. A publicidade não necessariamente é a última, tá? Ela está aí porque eu tentei seguir a linha da criação, fabricação, distribuição e venda, mas a publicidade ela está no meio desse processo, claro que depois do que ele já foi feito. Dentro de cada fase, existem vários contratos traçados. Então, eu foquei nessas 4 partes e, dentro deles, eu distribuí em algumas possibilidades de contrato. Então, partindo da criação. Quem cria, né? O estilista ou o designer de moda, que eu ainda, honestamente, vou deixar para eles depois distinguirem para vocês o que é o estilista e o que é o designer de moda, porque, para nós, eles criam. Né? Quem cria? O estilista ou o designer de moda? Eu vou dizer que eu não tenho certeza absoluta, por isso que eu não vou arriscar a definir para vocês a diferença entre um e outro. Vou deixar para eles depois. Então, a gente vai passar pelo processo de criação, que é feito pelo estilista ou pelo designer de moda. Quais são as possibilidades das relações contratuais com esse estilista ou designer de moda? Aqui estão algumas, não todas, algumas. Primeiro, esse estilista ele pode ser contratado da empresa, certo? Ele pode ser um funcionário daquela empresa e aí ele teria um contrato CLT, que também não vou abordar porque vou deixar para os trabalhistas de plantão que já fizeram isso, inclusive, em outras palestras. Segunda possibilidade é o estilista ser contratado para produzir, para criar, um produto específico ou uma coleção. Que ele seria, então, a gente faria um contrato de encomenda. Que contrato de encomenda de produto ou de coleção seria esse? Seria um contrato de encomenda e cessão do direito de propriedade intelectual criado por ele. A propriedade intelectual dele pode se restringir a um direito autoral, né? Por exemplo, se ele criar uma estampa diferente, se ele criar um desenho artístico, eu vou fazer a cessão desse direito autoral. Pode ser uma cessão de direito de desenho industrial, caso ele crie só uma saia, uma calça, um sapato, uma joia, certo? Ou que a gente tem menos, né, casos, pode ser também uma cessão de patente, mas é muito raro. A gente tem uma cessão de patente quando há a criação, por exemplo, de um novo tecido. Se eu tenho um novo tecido, isso pode ser patenteável, e aí, na hora que ele criou esse novo tecido e ele vai ceder para essa marca, para essa indústria, ele vai fazer uma cessão de patente. E também poderia acontecer a possibilidade de uma cessão de modelo de utilidade, que isso é mais fácil de acontecer. O que é o modelo de utilidade? Estou falando rapidamente das propriedades intelectuais, porque, na verdade, isso já foi abordado na palestra passada, quando foi discutido o trade dress. Tá? O modelo de utilidade seria uma criação também, que tem um ato inventivo, mas não chega a ser uma patente. É um melhoramento que foi feito a algo já existente. Então, melhoraram uma criação já existente. Isso seria o modelo de utilidade. Então, por exemplo, se criarem
um fecho diferente para o sutiã feminino. Isso seria um modelo de utilidade, certo? Porque está aperfeiçoando, modificando algo já existente, tá? Então, eu posso encomendar desse estilista ou desse designer qualquer uma dessas obras e ele vai, então, traçar com o contratante, com quem é o dono da marca ou o dono da indústria, um contrato de encomenda e de cessão de propriedade intelectual, sendo a propriedade intelectual qualquer uma dessas que eu falei para vocês. E aí a gente tem, depois disso, dois casos muito interessantes que são discutidos não dentro da lei de patentes ou da lei de marcas. Ela é uma relação discutida dentro da lei de software, que é quando eu tenho um funcionário da empresa, mas ele não é o estilista, não é o designer, e ele cria algo. Ele cria algo que será colocado na moda, alguma coisa, ele cria um vestido, certo? Mas ele não é o estilista, ele não foi contratado para isso. Como é que se resolve essa questão? Existem duas possibilidades pelo que prevê a lei, tá? Se o funcionário, ele criou essa peça usando do que a empresa oferecia, da pesquisa que ela havia feito, dos tecidos que ali existiam, mas ele faz a criação a partir do que a empresa oferece a ele, então isso seria a propriedade intelectual, nesse caso, seria dos dois, seria da empresa e seria do criador, do funcionário criador. Por quê? Porque na hora que ele criou, ele utilizou de todos os mecanismos, de tudo que a empresa ali proporcionava para ele. E o segundo caso é quando o funcionário, ele também não é o estilista, não é o designer, e ele acaba fazendo uma criação, mas ele fez isso isoladamente, fez isso na casa dele, sem utilizar do que a empresa oferecia para tanto. Ele é um estudante que trabalha como secretário na indústria, mas ele teve uma ideia de um desenho, de uma saia nova, diferente, e ele leva e tenta vender isso para a empresa. Nesse caso, o direito autoral o direito autoral ou o direito de desenho industrial é exclusivo do funcionário, tá? Porque ele não se utilizou das questões da empresa, do arcabouço da empresa para poder fazer essa criação. E aí, se é uma estamparia, ele vai então traçar com esse proprietário da indústria, ele vai traçar um contrato de cessão de direito autoral, se for uma estampa, se for um desenho para uma roupa, e se for uma roupa em si, ele vai fazer a cessão da licença de uso do desenho industrial, certo? Como eu disse, isso está previsto mais precisamente na lei de software. A lei de direito autoral também ajuda, mas é precisamente, se eu não me engano, no artigo 4º da lei de software é que vai prever, num dos parágrafos, se eu não me engano, parágrafo 2º, é que vai prever essas possibilidades que eu falei para vocês, certo? Então, essas seriam as possibilidades de relações contratuais para a criação, ou, como eu já disse, algumas das relações contratuais para a criação. Então, o estilista ser contratado para tanto, ele receber uma encomenda para produzir o produto em si, o sapato, a bolsa, seja lá o que for, ou ele ser um funcionário não contratado como estilista ou designer, mas acabar desenvolvendo esse produto, tá? Essas seriam as possibilidades. E para fabricação, né? Então, o produto está criado, o estilista já criou o produto. Agora, eu tenho que fabricar esse produto. A fabricação pode ser própria, a própria indústria que tem o seu estilista, que tem ou que encomendou, ela mesma vai fabricar. Nesse caso, não teria nenhuma relação contratual nova. Mas eu posso também ter um contrato de terceirização, certo? Eu posso terceirizar a fabricação do produto que eu detenho o direito de propriedade intelectual dele, certo? Então, eu contrato alguém para fabricar. E aí seria um contrato de fabricação, e eu coloquei aqui para vocês o que é essencial que tenha nesse contrato. É um contrato bastante simples, né? Que teria que ter prazo, forma de envio de produto, prioridade nos pedidos da empresa, exclusividade, confidencialidade e outros que, é claro, que as partes acharem necessários.
Isso aqui são o que deve conter especificamente para o que a gente está discutindo. É claro que eu nunca posso esquecer de colocar todos os outros requisitos traçados para qualquer tipo de contrato, como partes, objeto, certo? O que deve conter em qualquer tipo de contrato. Então, aqui são especificamente para esse tipo de contrato, não posso deixar de mencionar esses quesitos. O contrato de terceirização, ele traz bastante trabalho, né? Ficou muito conhecido aí na mídia, a questão da terceirização que tem levado ao trabalho análogo à escravidão, que eu não vou abordar porque isso é o tema da nossa próxima palestra. Tá? A próxima palestra vai tratar disso e aí vou deixar a cargo deles. Uma outra possibilidade para a fabricação, uma terceira possibilidade para a fabricação, é quando eu não só contrato alguém para fabricar, mas para também comercializar esse produto. Tá? Eu sou detentora da propriedade intelectual daquele produto, mas eu contrato alguém para fabricá-lo e para comercializá-lo. E aí, para fazer isso, não basta contratar a fabricação. Eu preciso também ceder o direito de propriedade intelectual inerente àquele produto para que essa pessoa possa fazer a comercialização. Se eu não der essa licença através do contrato, ela não vai poder comercializar. Então, tem que conter o direito de produzir, óbvio, com todas as nuances da produção, como já foi discutido no item anterior, o objeto da licença, que pode ser marca, que pode ser patente, desenho industrial, direito autoral, como já comentamos também, o direito à exclusividade, a remuneração, controle de qualidade, estratégias de marketing e venda. Vocês vão me ouvir falar muito o termo exclusividade. Tudo que gira em torno da moda, em todo tipo de contrato, tem sempre o quesito exclusividade. Tá? Na questão da distribuição e venda, né? Então, o comprador ele pode adquirir o produto através de quem? Ele pode adquirir o produto do dono da própria marca, do fabricante ou do distribuidor. Né? Quando é o detentor da própria marca, ele não vai estabelecer relação contratual com ninguém. Mas quando você adquire isso do fabricante, de quem fabricou a peça, ou do distribuidor, aí sim eu tenho os contratos próprios. Né? Do fabricante a gente já falou. E quando é do distribuidor, já vou falar, mas antes tinha colocado outra coisa aqui, só para eu poder mudar de tela, eu vou falar o que está embaixo. Tá? A própria marca pode vender o produto em loja própria, em lojas franqueadas, em consignação, através de representantes de vendas ou em espaços locados dentro de lojas de departamento. Tá? Então, essas são as possibilidades de quando a própria marca opta em ela mesma vender o seu produto. Então, ela vende nas suas lojas próprias, ela vende nas lojas franqueadas, ela contrata um representante de venda, ou ela pode ainda vender em consignação ou colocar o seu produto para ser vendido dentro de lojas de departamento, certo? O vender fabricante, no fabricante, todo mundo já viu, né? Direto da fábrica. Esse seria o vendido através do fabricante. Do distribuidor também, ele vende várias marcas, não só dele, né? Não só desse que ele está, não só de um fabricante. O contrato com o fabricante e distribuidor deve conter objeto do contrato, a duração do contrato, o território a que ele se aplica, exclusividade, de novo, o preço, forma de pagamento, além de cláusulas específicas como forma de entrega de mercadoria, qual parte é responsável pelos riscos envolvidos no transporte, o seguro para essa mercadoria e política de devolução, descontos e garantias em relação ao produto. Tá? Estou passando bem rápido sobre essas questões porque são bem técnicas e quase que, ao meu entender, autoexplicativas. Mas, de novo, se vocês não estiverem ficando com alguma dúvida, no final vocês me perguntem. E mesmo porque também a gente quer deixar um espaço para que vocês possam debater com os nossos convidados, que vão nos falar da parte mais prática disso tudo. Dentro do que a gente já estava falando de distribuição e venda, eu posso também, como eu já tinha mencionado, fazer o contrato de franchising, né? Abrir a minha rede de franquia. Ela é usada para a expansão do negócio sem grande investimento do franqueador, por isso que é um bom negócio. Né? A gente, no contrato de franchising, você não vende só o produto, mas você vende também um modelo de negócio, porque você compra todo um pacote. Tudo tem que ser igual. Todas as lojas
franqueadas, todas elas têm o mesmo layout, todas elas têm a mesma aparência, todas elas vendem da mesma forma. Então, por isso que não se vende só o produto, mas um modelo de negócio. Nesse tipo de contrato deve conter marca, pagamento de royalties, previsão de controle pelo franqueador, o que ele pode controlar? Qualidade de instalação, qualidade de produto, estratégias ali estabelecidas, se estão dentro do modelo que ele gostaria, que ele traçou como meta para aquela marca dele. Normalmente o pagamento é feito com um pagamento grande inicial e depois com royalties periódicos, mas nada impede que o pagamento seja estabelecido de uma forma diferente também, que, por exemplo, ele peça uma renovação contratual periodicamente. Isso também pode ser traçado, tá? Bom, então passamos pela a parte da fabricação, né? Então já tive o estilista que criou o produto, eu tive alguém que fabricou esse produto e ele já foi distribuído e foi vendido. Só que para que ele fique conhecido, eu vou entrar agora na parte da publicidade. E para incrementar aqui a discussão da questão da publicidade, que eu coloquei, agora o sapato é fotografado em um pé. Certo? Para que vocês entendam que agora não há mais só a relação com a divulgação do produto, mas agora eu tenho alguém fotografando aquele produto e mais, eu tenho alguém usando aquele produto e cedendo o seu pé, certo? Então eu tenho obviamente que a gente não vai tratar aqui só do pé, né? Estamos falando aqui da modelo que cedeu o seu pé para ser fotografado para divulgar aquele produto. Então, na questão da publicidade e propaganda, o pé, que é a modelo, ele se refere ao quê? Ao discutido direito de imagem, né? A modelo tem o seu direito à imagem. Quem tirou a foto do pé, que foi o fotógrafo, ele tem o direito autoral pela sua obra, tem o direito pela fotografia que ele tirou. E quem apresentou o pé à marca é o agenciador. Né? Quem levou aquela modelo para aquela marca foi o agenciador, certo? Então, eu vou tentar trabalhar agora com vocês esses 3 tipos de contrato, tá? O contrato de cessão de imagem, o contrato de cessão de direito autoral e o contrato de agenciamento. Tudo bem? Direito de imagem. Qual é o contrato quando a modelo vai lá e tira a sua foto e a sua foto será estampada em revistas, ou mesmo quando a modelo sai num comercial, qual é o contrato que ela deve firmar para que a imagem dela possa ser divulgada? É o contrato de cessão, ou também chamado, né, o contrato de licença de uso de imagem, ou contrato de cessão de direito de imagem. Tem várias nomenclaturas para o mesmo contrato. Mas, de qualquer forma, o que ela vai fazer ali? Ela vai ceder que outra pessoa use aquela sua imagem naquela fotografia, naquela campanha, naquilo para qual ela foi contratada, certo? Muitas pessoas simplesmente se reduzem a fazer um termo de autorização. A cessão ela é feita por um termo de autorização. Só que isso deixa a modelo desprotegida. Porque eu simplesmente autorizo, a autorização está fixando o prazo daquela cessão? Não necessariamente. Está fixando onde será divulgada aquela imagem? Não necessariamente. Se eu simplesmente faço a minha cessão, eu posso deixar a modelo, através de uma autorização, eu posso deixá-la desprotegida. Então, o mais interessante é que você faça a cessão através de um contrato em que você coloque todas as regras para que possam proteger a imagem da modelo. Então, o que deve conter? Além do que é de praxe, né? As partes, obviamente, o objeto licenciado, então o que ela está, qual é a imagem que ela está licenciando ali, se são 5 fotografias, se é um vídeo, vai ficar ali o objeto delimitado, a finalidade daquela sessão, por que ela está cedendo, certo? Porque isso pode ter um desvio de finalidade e aí vai ter um desrespeito ao direito de imagem. O prazo da licença, que isso aqui é muito interessante. Às vezes, por exemplo, ela cede a imagem dela para sair no rótulo de um shampoo, certo? E ela cede por 2 anos. Só que esse produto fica estocado. E aí, depois de 2 anos, ainda tem produto circulando. Pode? Não.
Se ela cedeu para 2 anos, aquela imagem dela naquele produto vai poder circular por 2 anos. Mas, como eu disse para vocês anteriormente, se ela não determinar isso no contrato, como é que ela vai ficar protegida? Onde vai estar a garantia de que ela disse que era só por 2 anos? Certo? Então, o prazo é bastante importante. O território, que também é um outro problema que acontece muito, então elas cedem para que isso circule no Brasil e daqui a pouco a imagem dela está circulando no exterior. Percebam, se ela vai circular só no Brasil, eu não tenho um valor agregado ali, que é um valor muito inferior de uma imagem que circula também no exterior? Então, se aquela imagem que estava contratada para circular só no Brasil passa a circular também no exterior, ela saiu perdendo, não saiu? Quando ela só fixou um contrato para circular no Brasil? Saiu. Então, é por isso que, se estava delimitado para circular no Brasil e foi circular no exterior, houve aí um desrespeito ao direito de imagem dela, o que vai gerar uma ação indenizatória. Certo? O valor pago, forma de pagamento. E aconselha-se hoje em dia, né, com o uso bastante frequente do Photoshop, que fique determinado se pode ou não pode usar o Photoshop e qual seria o limite do uso do Photoshop naquelas fotos. Além também a autorização da transmissão a terceiros. Então, às vezes, você cede para uma determinada marca, para uma determinada empresa, mas ela coloca no contrato que você autoriza que ela transmita esse direito de imagem para terceiros. Você pode autorizar ou não, e mesmo você deve fazer as ressalvas de, se eu for ceder para terceiros, quais são os limites disso? Certo? O limite vai ser, normalmente, o limite delimitado pelo contrato. Se eu vou ceder para terceiro, que esse terceiro utilize nos mesmos moldes que você me contratou. Certo? O direito autoral do fotógrafo. O contrato, a princípio, do direito autoral do fotógrafo, porque o fotógrafo, quando ele tira a imagem, ele está tirando a foto, ele está cedendo algum tipo de imagem? Não. Quem cede a imagem é a modelo. O que ele está fazendo ali é um trabalho artístico. Então, o direito dele é um direito autoral sobre a obra-prima que ele está ali fazendo. Seja uma foto, às vezes também um comercial, né, por exemplo, que vai usar o mesmo estilo de contrato. Eu tenho, por exemplo, um comercial e eu tenho a diretora desse comercial. A diretora desse comercial, ela é contratada como o quê? Ela também pode ser contratada através de um contrato de cessão de direito autoral, porque ela também vai fazer uma criação ali, certo? Então, nesse contrato de licença de direito autoral feito pelo fotógrafo, o que deve conter essencialmente de maneira curta e grossa, e depois eu vou expandir um pouco essa discussão. O que continha no contrato, na seção de direito de imagem da modelo. Também deve conter partes, o objeto licenciado, a finalidade daquela obra, o prazo da licença, território, valor, forma, a questão do Photoshop e a questão de transmissão a terceiros. Nesses quesitos, os dois são similares. Tá? Mas num está cedendo a imagem, no outro estou cedendo a minha obra, aquilo que eu produzi, certo? E no direito autoral, expande um pouco mais, certo? Então, aqui para vocês, alguns direitos do autor que também podem constar do contrato, tá? Então, prazo para reprodução e execução do trabalho. Que mais? Ele pode opor-se ao produto final, porque às vezes ele tira as fotos, elas ficam lindas, maravilhosas, mas aí vai para a gráfica e volta de uma maneira deturpada. Ele é obrigado a aceitar aquele trabalho? Ele é obrigado a assinar aquele trabalho? Não. Então, deve constar no contrato que ele pode opor-se a esse produto final que ficou diferente do produto que ele tinha feito, certo? Ele tem o direito de que a obra seja anunciada ao público com o nome dele, obviamente, porque por mais que ele faça a cessão do direito autoral, sempre será ele cedeu o uso daquela obra, mas ele vai ser sempre o autor daquela obra, por isso deve ser divulgada sempre com o nome dele. Proibição de comunicação da obra a pessoas estranhas ao negócio, né, uma questão de segurança da produção dele, e para que não haja cópia. E proibição da substituição dos principais atores da obra. Então,
Tem determinados profissionais que, por exemplo, eles querem trabalhar com determinado maquiador, com determinado cabeleireiro, certo? E na hora que ele vai determinar o contrato, ele já determina com quem ele quer trabalhar. E que essas pessoas são essenciais para o trabalho dele. Até muitas vezes a diretora daquela sessão fotográfica, certo? Porque às vezes tem um diretor. Então, essas pessoas, elas podem ser substituídas ao longo do trabalho, mas ele pode, no contrato, proibir que faça essa substituição. Por quê? Porque no caso aqui do seu cliente, seria essencial para ele o trabalho com aqueles atores, com aquelas pessoas, certo? E para finalizar, no direito do autor, a impenhorabilidade da parte do autor e dos demais artistas envolvidos. Por que eu coloquei isso? Estamos falando de direito de propriedade intelectual. O que está mais na moda hoje do que penhorar propriedade intelectual, certo? Então, que conste no contrato do fotógrafo que é impenhorável a parte do negócio que cabe a ele e aos demais artistas que participaram daquele negócio. Cabendo, então, penhorar o quê? O que pertencia ao dono da marca, certo? Alguns deveres do autor que também podem constar do contrato. Desculpa, gente, eu não fiz a menção. Tudo isso eu retirei da Lei de Direito Autoral, tá? Não criei nada não, tá? Não é criação minha, não posso assinar. É da Lei 9.610/98. Quais são os deveres do autor que também podem constar do contrato? A não alteração da substância da obra. Então, aquilo que foi acordado entre as partes, que era o essencial para ser produzido naquela sessão fotográfica ou naquele comercial, não pode ser alterado unilateralmente pelo autor. A entrega da obra no prazo convencionado. E garantir o aproveitamento tranquilo dos direitos cedidos durante a vigência do contrato. Certo? Tudo isso pode constar do contrato. Então, fotografia feita, eu já tenho, então, o que é o direito do autor, o que é o direito da modelo, agora o contrato estabelecido com as agências de publicidade. Em linhas grossas, o que eu faço com a agência de publicidade? Eu contrato uma campanha, né? Quando eu contrato uma campanha, eu peço para que eles façam o quê? Para que eles criem uma campanha. Então, não é só uma cessão do direito autoral deles. É um contrato também de encomenda. Eu estou encomendando a criação de uma campanha publicitária e eles vão, além de encomendar, eles vão ceder o direito autoral dessa campanha para o contratante. Certo? A base do contrato é a mesma que a gente já estipulou do fotógrafo, mas claro que aí colocando regras específicas para cada negócio, que aí vai caber as partes e os advogados envolvidos saberem olhar para aquele caso concreto em si, para aquele fato em si, e entenderem o que é importante que seja resguardado para cada lado. Contrato de agenciamento. Como eu disse para vocês anteriormente, o pé não chegou até a marca sozinho. Dificilmente eu tenho uma marca que escolhe a sua modelo diretamente. Normalmente essa intermediação é feita pelas agências, certo? E qual é o contrato estabelecido com a agência? É o chamado da modelo, né, do artista com o agenciador. É o chamado contrato de agenciamento, tá? Ele é regido pela Lei 4.886/65, é uma lei bastante antiga, por isso já sofreu duas alterações. A 8.420/92 e a 12.246 de 2010. Então, já foram duas alterações nessa lei original. Quem é o agenciador? Qual é a figura do agenciador? O agenciador é o mediador entre as partes interessadas em uma determinada prestação de serviço, recebendo em troca a comissão. Ou seja, o que ele vai fazer? Ele vai promover o negócio do seu agenciado. Fazendo o quê? Buscando marcas que queiram lançar, que queiram utilizar da imagem do seu agenciado. É isso que ele vai fazer. Ele vai tentar promover o agenciado dele no mercado e fazer com que ele consiga trabalhos. E por esses trabalhos ele pode receber uma comissão ou ele pode ser remunerado mensalmente, também pode ser.
O que deve conter, antes de mais nada, só queria fazer uma ressalva, que eu acho que eu coloco lá na frente, mas gostaria de fazer aqui. Não há uma relação de hierarquia entre o agenciador e o agenciado, por isso que não é uma relação CLT, tá? Porque não existe uma hierarquia entre eles. É claro que o agenciador vai seguir as instruções do que o seu agenciado pretende no mercado, mas ele não tem uma relação de obrigação de hierarquia, como a gente conhece nas relações contratuais da CLT. O contrato deve ter partes, obviamente, prazo, que pode ser determinado ou indeterminado. Quando é indeterminado, segue aquele limite legal de 4 anos. Tá? O território da atuação, porque tem um artigo específico dessa lei do contrato de agenciamento, se eu não me engano é o 711, que vai dizer que eu não posso ter, o agenciado não pode ter mais de um agenciador no mesmo território. Ele pode contratar um agenciador aqui em São Paulo e outro no Rio de Janeiro, e determinar que um atue só em São Paulo e outro atue só no Rio de Janeiro. Mas eu não posso ter os dois trabalhando no mesmo foco, no mesmo território, certo? Exclusividade territorial, é o que eu acabei de falar dentro da questão do território de atuação. Ele tem exclusividade territorial para aquele determinado serviço que ele foi contratado para buscar, para aquele determinado negócio que ele foi contratado para buscar dentro do território firmado no contrato dele. A finalidade tem que estar sempre presente no contrato de agenciamento, forma de pagamento e cláusulas específicas. Direitos do agente que podem também constar no contrato. Como eu já disse, e repito, que isso é um caso que dá bastante problema, a exclusividade territorial. Segundo, qual é o outro direito dele? De receber indenização se o agenciado cessar ou reduzir o seu contrato com ou sem justa causa. Aqui tem uma ressalva interessante. Aí você fala, não, mas como com justa causa? Mesmo que ele dê causa à resilição, ao fim do contrato, mesmo assim eu vou ter que indenizá-lo? Sim. Vai ter que indenizá-lo no serviço que ele prestou. Tá? Eu não vou ter que indenizá-lo por perdas e danos, mas eu vou indenizá-lo para o serviço que ele alcançou, que ele já conseguiu. Certo? Então, por exemplo, ele já tinha fechado um negócio, vocês estão para assinar os contratos, mas ele tem uma briga muito grande com o seu agenciado. E isso faz com que o agenciado queira romper o contrato com ele. É justo que ele não receba a comissão por aquele produto, por aquele negócio que ele já havia fechado? É claro que é. Então, é por isso que a lei vai fazer essa ressalva de que é com ou sem justa causa. Mas com justa causa, restringe-se a questão do serviço que ele já havia prestado, a comissão pelo serviço que ele já havia prestado, certo? Pelo negócio que ele já tinha fechado. E sem justa causa, eu vou ter que indenizar sempre. Ele tem o direito também de receber um aviso prévio de 90 dias antes do fim do contrato, no caso da modalidade de tempo indeterminado. Então, ele sempre tem que ser avisado com 90 dias de antecedência sobre o rompimento do contrato, quando é contrato indeterminado. Ele tem direito à remuneração ou comissão pelos serviços fechados por ele, e ele tem o direito de retenção ao pagamento, caso haja uma resilição contratual, e também tem direito à prestação de contas. Primeiro, o que é o direito de retenção? Ele vai pegar para ele uma parte do que seria do pagamento feito ao agenciado. Mas ele está roubando, furtando esse dinheiro? Não. Ele está retendo o que seria uma parte dele. Então, ele sabe que ele rompeu o contrato, então o agenciado rompeu o contrato com ele, só que ele tem direito, como eu já disse para vocês, aquilo que ele já fechou de negócio. Então, se aquele pagamento vai passar pela mão dele, ele tem direito a reter o que é a parte do pagamento dele. Certo? Então, ele tem o direito de retenção. E também tem o direito de prestação de contas para que ele tenha certeza de que ele não foi prejudicado. Para que o agenciado mostre para ele que pagou a comissão de tudo aquilo que ele havia fechado como negócio. Obrigações do agente, que também podem e devem constar do contrato. Que ele deve exercer a sua atividade com diligência,
ele deve seguir instruções do agenciado, instruções e não determinações, sabia que eu tinha colocado isso aí, porque não há uma relação hierárquica entre eles, como eu já mencionei para vocês. Ele tem a obrigação de não assumir na mesma zona negócios de outro proponente, como a gente já havia dito, de manter o agenciado informado quanto às condições do mercado e tem também o dever de prestar contas sobre o seu serviço. Tudo bem? Então, para finalizar, percebam, passamos bem rapidamente, de maneira bem superficial, para que a gente pudesse entender nessa cadeia de criação, fabricação, distribuição e venda e publicidade, quais são as principais relações contratuais traçadas, certo? Eu achei que seria maçante demais trazer para vocês contrato a contrato, para que discutíssemos cláusulas por cláusulas. Então, tentei traçar para vocês o que é essencial que conste nesses contratos e estabelecer para vocês quais são as principais relações contratuais traçadas no que a gente chamou de bastidores da moda, dessa linha geral que eu fiz o recorte, tá?